A origem da capoeira ainda é fruto de discussão entre os pesquisadores. Para alguns, ela já existia na África como uma expressão ritualística de dança e transformou-se em luta de defesa corporal a partir do início do comércio escravista, como forma de resistência dos povos que foram trazidos forçados para o Brasil. Outros defendem que sua origem tenha se dado a partir dos processos de fuga das senzalas e da criação dos quilombos, sendo o próprio Zumbi apontado como um capoeirista. O fato é que, uma vez utilizada como arma pelos escravizados, sua prática foi desde o início coibida pelos senhores de engenho, e ao longo dos séculos, mesmo após a abolição, chegou a ser considerada fora de lei pelas autoridades brasileiras. Contudo, existiu um período na história do país em que os capoeiristas não só foram requisitados pelo governo, como chegaram a receber a alcunha de heróis da pátria, e isso ocorreu antes mesmo que fosse decretado o fim da escravidão. Por volta de 1864, Brasil, Argentina e Uruguai uniram-se contra o Paraguai naquele que viria a ser considerado um dos conflitos mais sangrentos da América do Sul no século XIX. No Brasil, essa guerra acabou mobilizando vários setores da sociedade, desde as camadas mais ricas até os chamados grupos marginalizados, que incluíam muitos mestiços, pobres, ex-escravos e também escravos, às vezes enviados para o fronte após serem doados por seus senhores, ou com a promessa de serem alforriados no final da guerra. Conforme o conflito ia avançando e o exército paraguaio se mostrava maior numericamente que o da Tríplice Aliança, uma forte propaganda interna tentava insuflar o patriotismo brasileiro, fazendo com que variados grupos se apresentassem de forma voluntária para pegarem armas e servir ao país. É claro que os voluntários da pátria receberam do Império alguns incentivos materiais, que viriam em forma de remuneração durante os 4 anos de serviço, recompensas de terras em colônias agrícolas após a guerra, cargos em serviços públicos e, para os escravos, a alforria. Da Bahia, os grupos formados por homens negros embarcaram para os campos de batalha no ano de 1866. E dentro deles estava boa parte dos combatentes capoeiristas que se destacariam na vitória brasileira sobre os paraguaios. A capoeira como prática de luta do século XIX diferia-se um pouco do que costumamos ver nos dias atuais. Com golpes precisos e às vezes mortais, os capoeiristas, ou capoeiras como eram chamados, conseguiam se sobressair nos confrontos que envolviam embates corporais. Na tomada do Forte Curuzu, um dos mais importantes da guerra, os combatentes do batalhão dos Zuavos Baianos tiveram um papel fundamental. O tenente e capoeira Marcolino José Dias chegou a ser aclamado como herói nacional pelo exército brasileiro e pela imprensa, quando enfrentou sozinho vários soldados paraguaios, sendo ferido na ação. Após isso, mesmo com o ferimento, ele arrancou a bandeira paraguaia do pavilhão, hasteando em seguida a bandeira brasileira no lugar. Vários outros capoeiristas receberam atenção por sua participação na Guerra do Paraguai. Alguns chegaram a ser condecorados e conseguiram se manter na carreira militar ou no serviço público. Mas para a maioria o retorno glorioso logo foi esquecido e, como meio de sobrevivência, muitos recorreram à capangagem. Neste ponto é preciso destacar que o vínculo dos capoeiras a essa profissão reforçava a ideia de que eles não passavam de valentões perigosos e violentos. Este era um estigma que já existia anteriormente, devido ao recrutamento para a guerra ter ocorrido também a partir dos complexos prisionais, onde muitos cumpriam pena por violência e vadiagem. E com a atuação conflitante das maltas inimigas nas ruas do Rio de Janeiro, a capoeira volta ao radar das autoridades brasileiras, sofrendo novamente uma forte repressão, principalmente a partir do ano de 1880. Ainda assim, é possível perceber o envolvimento dos grupos na política e na luta abolicionista. Com o advento da República, a prática passa a ser considerada fora da lei pelo Código Penal brasileiro, e os que eram pegos descumprindo a ordem poderiam ser deportados para cumprir pena em Fernando de Noronha.
Mas a partir do século XX começa a surgir um movimento para a transformação da capoeira em uma prática esportiva genuinamente brasileira. O esforço era para que houvesse a adoção do ensino da capoeira nos meios institucionais, e que aos poucos ela fosse sendo desassociada da imagem violenta criada para ela desde os séculos anteriores. Somente na década de 30, a prática voltaria a ser permitida por lei, mas ainda assim, somente em recintos fechados e com a vigilância policial. Contudo, ao se permitir o ensino formal da luta nas academias, o governo Vargas abriu caminho para a construção de sua existência como expressão cultural e de orgulho e resgate das raízes africanas no Brasil.